Obrigado pela presença de todo mundo que está aí. Olá, boa noite. Olá! Fresquinho aqui, não tá? Tá. Me lembra Caparal. Exatamente. Eu estava checando pelo canal de temperaturas. Manhuaçu está menos frio que Belo Horizonte ontem e hoje. O Waze deu uma paradinha. Aí, checou. Eu estava falando, Waze, que Manhuaçu está menos frio que Belo Horizonte ontem e hoje. Eu já vi reportagens de alguns lugares de temperaturas até negativas, com Exatamente. O altitude. sul de Então, Minas. -7 é o pior que eu tenho visto, né? Tenho visto foto. É muita coisa. Aí, ó, para você que estava sentindo frio saudade do frio da Noruega, vai te fazer bem. Não sei se ninguém sinta saudade do frio, viu? Einstein, vamos lá, obrigado pela sua presença de novo, pelo seu tempo precioso. Vamos dar continuidade ao que você estava falando. Você lembra exatamente onde você parou? Se não, faz uma retrospectiva pequenininha a partir do momento que você prova o grão e define o melhor sabor para colher e siga, o tempo é seu. Então, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje. Eu queria tentar estruturar um pouquinho melhor, né? Fazer de uma Uhum. forma mais linear, como eu falei na última live, mas eu não consegui fazer da maneira que queria. Então, vamos ver se cabe mais espaço para mais informação hoje, para ser um pouquinho mais completo. Também tenho Ótimo. recebido duas perguntas que eu vou responder no final. E eu não sei se eu consigo acompanhar o chat aqui, mas você que tem mais experiência, né? Essa aqui é somente a minha segunda live. Talvez você consiga pegar algumas coisas do chat também. Tá, vou tentar. E aí você, cada vez que você fica com qualquer dúvida, você me pergunta Sim. como isso influencia a torra. Por que estamos falando nisso? Temos que conectar essas coisas com a torra, porque é por isso que estamos aqui, né? E na Beleza. última live não fizemos suficiente, eu acho. Então tentar Beleza. fazer um pouquinho Tranquilo. diferente. Então me traz de volta. É isso. Então, começamos a falar um pouquinho a última vez sobre colheita, né? Eu acho que para fazer café de alta qualidade, Sim. é importante fazer uma colheita seletiva, bem feita. Existem alguns exemplos de cafés que não foram feitos dessa maneira, que também chegou a ter a pontuação mais alta, mas eu acho que temos um caminho com menos incertezas se fazemos tudo direitinho. Porque café Uhum. bom não deveria ser sorte, e eu gostaria, como atua como professor, né, um bom parte do tempo trabalhando, eu gosto mais quando as coisas fazem sentido, quando dá para tentar entender, tirar conclusões, fazer mudanças e ver como isso altera o café. Então, para mim, sorte é bom, mas no trabalho, no dia a dia, eu não quero contar com sorte. Claro. Então, por que a colheita seletiva é importante? Tem várias razões, eu acho. BRICS é uma coisa, mas eu acho que BRICS é mais um indicador do que qualquer outra coisa. Na primeira live, eu falei, se tiver dúvida, coloca na boca. Uhum. Somente um teor de açúcar muito alto, sim, vai falar da maturação, vai falar de várias coisas, mas somente ser doce não é necessariamente a melhor coisa. Então, se você prova a cereja, você realmente vai entender muito melhor em qual estágio que esse café está. Se ele está bem pronto para secar e formar um bom café, ou se talvez ele ainda precisa passar mais uns dias antes de ser colhido. Então você prova de maturação diferente, de menos até mais, e aí você acha o seu ponto ideal e tenta colher em volta desse ponto. Então, tem um monte de técnicas que a galera tem aplicado nos últimos anos, né? Esmalte das unhas, na cor certa, para comparar com a cereja. Ou pulseiras de silicone de cor, muito parecido com aquela cor que precisa colher, para ajudar os apanhadores a selecionar certo. Estamos fazendo isso por vários motivos. Um é que o café fica mais limpo fazendo isso, porque vai ter muito menos grão imaturo, vai ter um café mais homogêneo. Uhum.
Mas você tem esse aspecto que é muito importante. Você seca um café verde junto com um café maduro, um acaba de interferir com o processo do outro. E os dois vão ter problemas de atingir aquele potencial que eles têm. O verde vai atrapalhar o maduro, ficar tão gostoso como ele pode ficar, e até o maduro pode até prejudicar aquele café verde também. Então, falamos um pouquinho sobre como separar, vamos falar essa vez também, mas é importante lembrar que quanto antes você separa o seu café em faixas de maturação, melhor, porque o café ele vai ter um processo muito mais homogêneo sendo feito durante a secagem. Ele não vai ter um monte de processos acontecendo tudo no mesmo tempo. É por isso, por exemplo, que fermentamos alimentos. Um é para aumentar o valor nutricional e o outro é para aumentar o tempo de validade. Por exemplo, existe uma grande diferença entre um copo de leite, a durabilidade dele, e um queijo, por exemplo. Mas também outras coisas mudam, né? Agrega valor, fica mais interessante, fica mais saboroso. Aromas mudam e a fermentação cria sabores maravilhosos. Isso se aplica para queijo, se aplica para peixe. Eu sou norueguês, Noruega, Suécia, vários outros países têm muita história, muito tempo fermentando peixe para ele durar mais. Mas também modifica muito o sabor e pode melhorar muito. E como todo mundo sabe, pode piorar muito também. Mas vamos voltar um pouquinho para a colheita. Então, você tem o Brix, que é um bom indicador, mas eu vou falar que é mais barato e talvez melhor colocar na boca. Lembrando que lavouras podem ter sido pulverizados, etc., né? Lembrando que tem que pensar na nossa segurança também. Sim. Por isso que lavouras orgânicas são maravilhosas. Você anda e você come à vontade, até alguém te olha... Dá um olhar feio, para de comer tudo café. Que gostoso, né? Melhor jeito de apreciar café é comer cereja. Também tem a ver com a densidade do café, porque quando você só tem grão grande e bonito, você vai ter uma faixa muito mais restrita de densidade. E densidade é outro parâmetro que é muito importante para a torra. A densidade fala sobre... Vamos chamar de uma taxa. Quanto de calor o café pode receber naquele momento. Quanto mais denso o café, ele tem como receber muito mais calor. Ele tem uma estrutura celular e, obviamente, tem água, que também ajuda. Mas ele tem com a estrutura celular mais denso, menos quebrado pelos processos de secagem e fermentação, porque sempre prejudica um pouquinho o grão secando. Você vai ter uma densidade maior se o café estiver bem limpo, somente cereja grande, bonito, bem maduro. Vai ter menos diferenças em tamanho, e isso é uma coisa que ajuda muito na torra, porque imagina pôr um muffin no forno ao lado de um bolo de tamanho grande, né, 20, 25 centímetros. Você vai assar os dois pelo mesmo tempo, com a mesma temperatura. O que vai acontecer? Obviamente, você vai ter que torrar para agradar um ou outro, para ter um resultado legal. Fazer os dois vai ser bem difícil. E é a mesma coisa na torra. Quanto mais homogêneo um lote, falando de umidade, de densidade, de tamanho, você tem mais opções para você selecionar como você vai torrar aquele café. Você tem mais... a diferença entre torras também fica maior. Você tem um café que realmente brilha, chega a dar bastante doçura, chega a dar uma acidez que não só é presente, mas prazerosa. Uma acidez bem bonita, bem complexa, que realmente vai te lembrar alguma fruta, algo assim. Não só ter aquela acidez, mas ter uma acidez que você pode controlar. A uniformidade dos grãos verde ajuda muito com isso. Então, a colheita seletiva é importante por muitas razões, mas os dois principais é deixar um café mais homogêneo, mais limpo, para você ter mais sucesso na torra, e no outro lado é não deixar processos diferentes interferir um com o outro. Então, quando um café é tudo misturado, colhido tipo, com derriça geral, quando um café é assim,
atingir tipo 90 pontos e a galera ama e paga caro, obviamente é uma coisa boa, porque é bom para aquele produtor, mas eu fico um pouquinho tipo, não, mais uma dessas, porque a galera vai pensar que pode fazer qualquer coisa e ter Aham. sucesso. E como nós conhecemos muito pouco sobre café, sim, é possível fazer quase qualquer coisa e ter sucesso com café. Mas também é mais comum não ter aquele sucesso. Fazer um café que fica sujo, que fica riado, isso é um resultado que é muito mais provável se você não tem controle dos processos. E aí, algo que você gostaria de esclarecer? Eu gostaria de pensar o seguinte: quando você tem essa colheita seletiva no melhor ponto da maturação, isso é maravilhoso e isso é o ideal. A pergunta é, quando você não tem isso e esse café chega para você para fazer a torra, tem como resolver isso no torrador? Tem como minimizar o dano? Tem umas leis que funcionam bem para a maioria dos cafés. Então, tem uma coisa que funciona igualmente bom para café de baixa densidade e café de alta densidade. E aí a maturação pode ter uma influência grande disso. Secagem também tem uma influência muito grande nisso e fermentação também tem. Quando um café chega tudo misturado, eu acho importante fazer uma coisa. Esquentar esse café inicialmente, a primeira metade da receita, você dá muita potência. Você chega até os limites. Você ajusta o que pode ajustar para esse café tolerar um pouquinho mais. E problema com grãos de baixa densidade é que eles têm mais dificuldade de reter água aquecendo. Então, pode ser mais difícil dar crack num café mais sujo. Pode ser difícil dar crack de um café que ficou super maduro. E pode ser difícil dar crack de um café que também ficou com maturação mais verde, né? Um percentual maior de verde. Então, se você esquenta muito rápido, você, de uma forma, você vai evitar essa perda de umidade inicial. Você pelo menos vai ter menos perda de água inicialmente, porque grãos de baixa densidade, especialmente em volta do embrião, eles começam a vazar durante esse processo de esquentar e criar pressão interna do grão. E onde vaza, ele seca. E essa água também é uma coisa que é útil. Você quer reter uma boa parte dessa água para reações químicas que vão acontecer daqui a pouco. A água ajuda a fazer um café mais vivo, mais saboroso, mais presente. Pensando na maneira mais simples, é isso. Então, a minha tática com qualquer café é que a primeira parte da receita, a seca, tem que ser feito da maneira mais rápida possível. E aí o café vai te dar limites, o seu equipamento vai te dar limites, e a maioria dos torradores, eles realmente faltam eficiência para conseguir fazer isso rápido o suficiente. Mas com a ajuda de fluxo de ar, giro de tambor, etc, etc, dá para encurtar esse tempo bastante. Chegar a fazer Maillard com mais água disponível. Bacana. Então é uma coisa que funciona bem, mas funciona bem para qualquer café. Ok. Ajuda também a atingir uma pressão muito boa para ter um crack bem uniforme, bem legal, num café de qualidade mais alta também. Ok. Então isso vai ajudar a minimizar os danos de uma colheita de grãos desuniformes. Bom, um aspecto só, né? Pensando que a água é bem útil no processo de torra, é um recurso, contamos com ele, e pode ter a menos. Por isso também que muitos cafés que chegam a dar 10%, 10,5%, eles não chegam a brilhar igual um café que tem 11,5% para 12%. Quanto mais água você tem no seu café verde também, ele tem o potencial de ficar um pouquinho mais saboroso, um pouquinho mais presente na sua xícara, um pouquinho mais vivo. Só que tem uns limites que também entra pensando em armazenamento, né? Você não pode deixar o café tão seco, porque o embrião não vai sobreviver. Também você não pode deixar o café tão molhado, tipo 13%, 14%, porque o café tem grande risco de mofar. Que pode torrar um café com 14% e fazer um café maravilhoso para você tomar? Pode.
até bem gostoso se consegue torrar ele. Você falou em café mofado. Uma vez, há bastante tempo, um amigo trouxe um café para torrar. E o café estava mofado. E aí eu abri o saco de café, vi aquele cheiro de mofo, e a impressão que eu tive é que o café era um lixo. Aí eu liguei para ele, falei, cara, é esse mesmo que você quer que eu torre? Ele falou, eu falei, mas tá com cheiro de mofo. Ele falou, não, torra o café. Não se preocupa não. E o café, nós torramos o café, e eu não vou saber te falar a prova da xícara, porque você sabe muito bem que eu não provo nada. E há 7 anos atrás eu provava menos ainda. Então, mas o aroma do café e o sabor não tinha nada a ver com mofo. É possível isso? Coisa é, se tiver um paladar bem apurado, normalmente, se você consegue sentir o cheiro de mofo no café verde, você também vai conseguir pegar ele no sensorial. Se não pega, bom para você, porque você pode gastar um pouquinho menos grana com café e se manter feliz. Eu não consigo, por exemplo. E mofo é uma coisa, claro, o café vai passar por um processo de térmico, né? Muito calor, etc, etc. Mas sempre existe essa pergunta, né? Será que esse mofo tem produzido algo? Ou será que esse é um tipo de mofo que realmente não faz bem para a saúde? Então, se o mofo não é um produto de um processo controlado, eu não ia lá, nem provar. Uhum. Até onde eu já trabalhei, com o dono da empresa pegando xícara mofada uma vez, proibiram as pessoas provar o café. Uhum. E são pessoas com doutorados em química. Uau! Os donos da torrefação, onde eu comecei a torrar café, os dois formados em química e sacam bastante. Então, o café mofado não é coisa para você brincar. Einstein, o Chico do Artesão Café pergunta se então 12 a 12,5 seria mais interessante de guardar o café, a percentual de umidade? Coisa é, tem que tomar um pouquinho de cuidado com dados assim, porque quem disse que o seu medidor de umidade está medindo certo? Quanto tempo tem desde que você tem feito a última calibração dele? Será que durante a colheita você deve fazer a calibração dele cada vez que você usa, cada semana, cada mês? Depende do modelo. E tem que saber usar. Então, quando nós estamos falando de medidas e limites, é muito importante lembrar que não necessariamente temos aquele número exato, não sabemos, e também sempre é uma em média. Então vamos chegar lá daqui a pouco, que eu quero falar sobre secagem. Então eu acho que é melhor responder essa pergunta um pouquinho mais tarde. Bacana. O Thiago Sabino está perguntando, grande Thiago Sabino, caso a etapa de seca seja longa, quais prováveis defeitos que podemos encontrar na hora de provar o café? Então também é de secagem. Será que podemos guardar ou vamos pular de categoria Mas essa é para de secagem? secagem na torra. A outra também? É secagem na torra? Eu não peguei isso, então... Eu acho que é. É secagem na torra, Thiago? Vamos ver. Eu acho que ele está falando do período de secagem, da fase de secagem. Deixa ele... Não sei Então, se ele daria... então me pergunta de novo. Isso. É isso mesmo. Então me pergunta de novo. Tá, segura aí, ó. Caso a etapa de seca seja longa, quais prováveis defeitos que podemos encontrar na hora de provar o café? Então, é muito simples, né? Você simplesmente faz uma torra longa de um café uma vez e aí você vai ter várias respostas. Mas um café que ultrapassa um tempo total decente, ele vai ficar com o que nós chamamos de gosto cozido. Então, ele não teve energia suficiente para sustentar as reações que precisamos. Tem que lembrar que com café, estamos tentando com técnicas muito simples e ferramentas mais simples ainda, porque estamos brincando com calor e tempo. Podemos variar um pouquinho qual tipo de calor estamos utilizando, que pode ser irradiante, igual
O infravermelho que chega aqui do Sol e esquenta o planeta, que a Aham. carcaça, o tambor, o equipamento fica quente e começa a dar esse calor para o ambiente. Então é um parâmetro importante. Você também tem o vento que leva calor da chama para os grãos dentro do tambor, que chama convecção. Uhum. É um modo muito eficiente, porque é um recurso que se renova muito rápido se você dá uma boa quantidade de gás. Uhum. Que o vento passa, chega constantemente calor novo através do vento. Então é um modo muito eficiente de esquentar. Pode pensar assim também, né? Pode ter um dia com bastante sol, chama assolerado, é isso? Aham. Ensolarado. E ensolarado, obrigado. Tenho muito a aprender ainda. Você pode passar um dia bem quente, com o sol esquentando a sua cabeça, mas assim que bate um vento mais forte, você pode resfriar. E se você fica lá no sol por muito tempo, você pode até resfriar o suficiente para ganhar hipotermia. Então, o vento, ele é Uhum. muito eficiente. Então, tem que lembrar isso. E no final, temos o calor de contato, condução. Contato Uhum. entre grãos, porque eles se equilibram grão para grão, né? Que todos os grãos da torra nunca vão ter a mesma temperatura. Vai ter grãos sendo Aham. aquecido perto do tambor, que está pegando energia do ar, etc. E vai ter grãos que estão resfriando, dando o calor que eles já adquiriram para outros grãos que estavam em outro lugar no tambor, sem ser aquecido da mesma maneira. Outro ponto que é importante lembrar, né? Não dá para pensar que em volta de 160 graus acontece isso e assado. E se eu faço assim, talvez eu possa aumentar essa reação aqui, gerando um pH diferente que vai criar outras moléculas. Tá ótimo. Mas se você tem 1 bilhão de grãos dentro do tambor e todos eles têm uma variação de 5, 6 graus do mais frio para mais quente, qual controle que tem? Então também tem um limite. Depois desse limite, talvez não tenha tanto retorno. Será que vale a pena pensar sobre isso agora? Tem muito disso na torre também. É um processo muito complexo, quase ninguém entende. Somente a reação Maillard é uma coisa super complexa. Então, controlar essa torre, controlar a formação de compostos químicos. Porque o que queremos fazer torrando um café? Queremos gerar, através dos precursores, os recursos que tem disponível no café, transformamos eles de novo. Então é uma transformação constante, acontecendo várias coisas no mesmo tempo. E como o café em si tem uma variância de temperaturas de grão para grão e também de fora por dentro desse grão, que tem que lembrar, né? Pode ser que tem 300 graus no ar por fora, mas se o centro ainda tem umidade, vai se mantendo mais baixo. Obviamente Uhum. vai chegar acima de 100, porque tem pressão também, e essa pressão pode Uhum. chegar a ser alta, então a temperatura também pode chegar alta, mas não dá para controlar essas coisas com o que tem de equipamento hoje. Não tem uniformidade suficiente durante uma torre para fazer uma coisa específica. Mas é isso que estamos tentando, e temos também muito sucesso de fazer isso. Isso é a nossa sorte. Os equipamentos que temos hoje são bem bons para isso. Dá repetibilidade. Isso é legal. Mas tanto controle não temos ainda. Não temos ainda. Gostaria de ter. Ok. Então, quando a torre fica bem longa, você vai ter pouca energia para os processos que você quer. Então, você vai gerar muito menos desses sabores e aromas que queremos. O teor fica mais baixo, o café fica menos interessante, menos saboroso, menos intenso. E Isso aqui. muitas vezes perdemos o que o café tem de bom. Uhum. Mas se o equipamento falta potência e você não consegue fazer uma torra mais rápida do que 20 minutos, então vai, de uma forma, estragar o seu café. Então, tem que dar um jeito de aumentar a eficiência do seu equipamento para tratar esse café de uma maneira melhor. E eu não gosto de um café que passa, 15 minutos no tambor. É muita coisa. Eu sou muito mais fã de café torrado de 9 a 10 minutos. Bem legal. Ok. Ok. Acho que agora respondi. Ok. Siga então o seu plano de falar da pós-colheita. Tá bom. Então, eu vou ter que olhar meu caderno aqui. Fique à vontade. Bonito caderno. Então,
como temos falado da colheita e temos gastado 25 minutos agora, vou passar um pouco rápido pelo suspenso, como já falamos sobre isso. Mas, de repente, tem pessoas novas aqui hoje que não pegaram a primeira. Então, suspenso. Por que o suspenso? Suspenso é bom para várias razões. Um é que você não precisa quebrar a sua coluna dobrando e trabalhando com as mãos no chão. Isso ajuda para... Não é para falar palavrão, né? Mas ajuda muito. Eu tenho feito isso. Tenho passado 2 dias no terreiro de cimento, catando café, para ele ficar sem verde e ficar mais limpo. E isso quebra pessoas, não rola. Então, suspenso serve para você trabalhar com o café, para você conseguir catar ele, deixar ele mais limpo e melhor. Primeira coisa. Segunda coisa é o suspenso. Como você tem muito mais vento disponível, ele ajuda muito nas fases iniciais de secagem. Você pode lavar um café lá, ele funciona como peneira, a água vai embora, né? Pinga no chão, pinga no cimento, então ele seca mais rápido do que ele vai se você jogar ele no cimento. Também essa ventilação ajuda a secar o café superficialmente para ele começar esse processo de secagem um pouquinho antes. Em fases depois, talvez é melhor transferir para o terreiro, porque o terreiro vai armazenar muito mais calor durante o dia. O chão armazena, né? O cimento armazena, mas normalmente o cimento é uma camada fina, então não é tanto. Mas o chão ajuda. O suspenso fica 1 metro, 1,20 m acima do chão, dependente da altura das pessoas, se pensa em ergonomia. E isso deixa a temperatura baixar 2, 3, 4 graus. É marcante a diferença. Então você pode começar em um, finalizar no outro, voltar, depende do que você quer fazer com a sua secagem. Alguém perguntou sobre tempo de secagem também, e eu tenho provado cafés que passaram, acho que foram 54 dias, quase 60 dias no suspenso secando. Sério? Né? O Wagner, o Liana, lá no Hyman, em Pedra Azul, acho que foi uns 2 anos atrás que eu estava lá durante a colheita. Ele estava construindo o suspenso através de suspenso, porque estava lotado e o café não secou. Então, o que faz quando você tem que colher mais café? Não tem suspenso, tinha que construir porque o café não secou. Mas, no final das contas, o café ficou muito bom. Então, pode secar lento? Pode. Pode secar rápido? Também pode. O que não pode é secar de uma maneira que prejudica o café. Então, colheita, para mim, olhar as anotações aqui, que eu tinha anotado algo meio interessante aqui. Cadê? Sim, falando em secagem, né? Tempo, temperatura e teimosidade. Tem Tempo, que estar temperatura muito... e... Teimosidade, tem que ser teimoso. É isso. Café demanda muita atenção. Você pode secar um café rápido? Pode? Pode. Eu tenho provado cafés que secaram bem rápido, questão de 3 dias, que não só ficou bem bonito e bem gostoso, mas que durou 1 ano sem perder tudo que tinha. Tava bem legal assim que a colheita nova começou. Que eu já peguei café uma vez como um produtor para um cliente, que tipo, pena, não deu café desse ano ainda, mas você tem um do ano passado que é tão bom que pode lançar ele agora, daqui a 1 mês vou te mandar mais café. Esse café estava maravilhoso ainda. Então existe isso. Mas você tem que pensar numa coisa. A temperatura pode prejudicar bastante o café, né? Ele tem uma tolerância igual seres humanos, em volta de 42 graus. O embrião não tolera mais e vai embora. E aí, sem o embrião controlando esses processos que tem, mantendo esse grão em suspensão, né, pronto para brotar, sem esses processos, ele morre. E aí vira com aquele gosto de safra passada. Isso pode acontecer muito rápido. Assim que o café está seco e na tulha, ele já pode ter gosto de safra passada. Celulose total por causa disso. A outra coisa que tentamos evitar, e tem vários jeitos de fazer isso, quando o café seca, obviamente estamos movimentando a água
que está dentro do grão. Queremos nos livrar de uma grande quantidade para chegar em volta de 11%. Uhum. Se forçamos demais essa água, nós vamos quebrar a estrutura celular do café. E aí pode procurar na internet, olhar no Google, microscópio, tentar caçar fotos de café secado, tirado por microscópio, aumentar 2.000, 3.000, 4.000 vezes, 10.000 vezes, para ver o que realmente acontece. E o que acontece é que onde parede celular seca e demais, quebra, racha, vira poeira. Uhum. E aí isso faz mal para a densidade. Então fica mais difícil torrar o café. Obviamente você vai perder um monte de recursos guardados nesse café que era para você utilizar, criando sabor e aroma. Um café bem bonito, que não existe mais, porque a seca acabou com eles. Então tem que pensar que se secarmos errado, vamos mudar demais a densidade do café. E aí para o pior. Então a colheita bem feita ajuda já para ter uma densidade melhor. Uma secagem boa ajuda a ter uma densidade melhor. Uma fermentação boa pode ajudar mudar também a densidade. E tem o armazenamento também, que influencia, mas é mais... Tem uns outros fatores, mas o que é importante sempre é a água. O que mais destrói café também, depois de ser feito, quando você tem ele na sua tulha, ou na sua torrefação, ou quando ele está a caminho para chegar no seu trabalho, por exemplo, né, no seu torrefação, esse café pode ganhar de volta a umidade, se ele não for protegido, ele pode torrar no sol, acima do caminhão, lona preta, indo para Brasília, por exemplo, é ótimo durante fevereiro, bom demais, janeiro. Essas coisas também são importantes. Voltando para suspenso, então, catar verde. Catar verde é muito importante. Baixa temperatura é importante. Separação por coloração do café. Então, é fácil sortar, ou catar, né, o verde e o maduro, porque eles são bem diferentes. No dia 2, dia 3, secando o café, muita cereja vai começar a mudar de cor, para ficar mais marrom, mais escuro. Então, isso é uma boa medida para você começar a avaliar o seu café de novo. Porque o café que escurece mais rápido é o café que é mais doce. Então, ele tem um potencial mais alto para fazer aquele café. O café que vai se mantendo vermelho, por exemplo, tem um teor de açúcar muito mais baixo. Essa reação de escurecimento está demorando. Então, esse café tem que virar não o seu tipo 1, mas o seu tipo 2. Saquei. Então você cata aquele café bom, deixa ele secar sozinho, porque ele vai ficar melhor desse jeito. E aí no dia 4 você faz de novo. E aí esse café também, que começou a escurecer no dia 4, vai virar o seu café número 2 ou 3, etc, etc. E obviamente você cata o que tem a menos, para gastar menos tempo, né? Lógico. Se tem 10 cerejas e 1.000 verdes, você não vai catar os 1.000, é óbvio. Temperatura realmente é muito importante. E também, eu não tenho muitos dados sobre isso, porque é uma coisa que é bem difícil. Tem outros parâmetros que eu acho que influencia mais, mas uma coisa que eu acho importante é você pode atrasar ou aumentar a taxa de secagem caçando resultados diferentes. Eu tenho visto mudança em retrogosto e corpo de cafés que foram tratados diferentes no terreiro. Você dá uma pausa para eles durante um ponto do processo e aí volta a secar eles de novo. Bem interessante. E, por exemplo, tipo, com qual grossura eu vou começar a secar esse café? Também depende muito do café, depende do clima, depende da microbiota que chega junto com o café, leveduras e bactérias naturais que são da lavoura mesmo, que ajuda a fazer o café. Porque no final das contas, estamos tentando controlar algumas coisas simples. É secagem e coisa não tão simples, fermentação. E o que ajuda a gente na fermentação são bactérias e leveduras. Então temos que também tentar dar condição para eles. Então, uma camada muito grossa de café CD
Se você joga no terreiro de manhã, vai acontecer nada por muito tempo, porque essa massa vai manter uma temperatura muito baixa por muito tempo. Então, se você quer começar uma fermentação, por exemplo, é muito importante deixar esse café ganhar um calor para esse processo ter como começar. E a temperatura vai ser o seu controle principal, porque se fica muito quente, os processos normalmente levam junto com ele sujeira. Se fica muito frio, o processo anda tão lento que bactérias e leveduras que não queremos podem entrar, dominar o processo e deixar o café virar riado, por exemplo. Um pouquinho de mistura entre fermentação e secagem no momento. Então, é uma ferramenta poderosa, não sabemos tão bem como usar ainda, mas é bom lembrar, então, tenta não prejudicar o seu café na secagem. Pode ser lento, pode ser mais rápido. Eu acho que uma das coisas que é muito importante para você utilizar melhor a sua infraestrutura é proteger esse café quando ele não está secando. Então, por exemplo, se tem um dia cheio de neblina ou um dia chuvoso, obviamente o café não vai secar muito. Então você vai ter que controlar ele de uma forma para ele não ganhar de volta umidade, porque isso vai atrasar o processo. Então, se atrasa 2, 3 dias, esse terreiro fica 2, 3 dias sem ser disponível para café que já vai ser catado daqui a pouco. E você precisa daquele terreiro. Então, realmente é legal ter como controlar esse processo melhor. Então, não ganhar de volta a umidade, simplesmente equilibrar de grão para grão, porque sempre vai ter café que seca mais rápido dentro dessa massa, né? O café que está recebendo o sol, onde está evaporando, onde o vento pega, vai secar mais rápido. Então, é importante você mexer muito para manter essa umidade o mais... dentro de uma faixa, o mais estreito possível. Deixar tudo, a massa toda, ser o mais uniforme possível. Secar junto, manter os mesmos processos para ter mais uniformidade. Então você pode espalhar mais fino para ele ganhar calor e depois juntar ele para ele manter esse calor, por exemplo. Se você quer começar uma fermentação, talvez não basta jogar uma camada grossa, porque talvez está frio demais. Talvez tem que espalhar ele em uma área 4 vezes maior, deixar pegar um sol algumas horas e depois juntar para esse processo começar naquela temperatura que você quer. Ok. O Einstein, você disse na última live, na primeira live, que tem que ter muito cuidado com temperatura, porque muito quente pode matar o grão e ele perder o tempo de vida. O CD, por ser um grão claro, aquele bege, aquela cor bem clara, a gente sabe que ele absorve menos energia do sol. Então ele fica mais frio. Quando o dia está muito ensolarado, mesmo com o CD, corre o risco de matar? Sim. O CD, pensando bem, quando ele ainda tem bastante umidade, ele tem como absorver bastante sol e ele tem muito menos material em volta dele, atrasando esse processo. Então, o natural... o calor vai demorar muito mais para chegar lá no centro e começar a ajudar essa água a sair do centro para a superfície, né? Então, se desseca mais rápido, essa questão de cor não é tão simples, porque se você coloca alguma coisa no sol que é preto, fica quente rápido. Mas também resfria muito mais rápido. Se coloca uma coisa de outra cor e mais clara, pode atingir basicamente a mesma temperatura, mas vai demorar muito mais. E talvez também vai demorar mais para deixar esse calor voltar para o ambiente. Mas sim, obviamente, né, mais claro, branco, reflete também energia, então vai absorver um pouquinho menos também. Então cereja tem como ficar mais quente, mais rápido, mas somente para fora. Esse ciclo demora um pouquinho para realmente chegar de fora por dentro, então... Eu não sei se é tão importante assim, mas tem que lembrar que natural e CD é muito diferente nesse aspecto. E o CD ele vai secar mais rápido? Vai. Que tem muito menos massa para você secar. Mas não necessariamente vai ficar menos frio, mais quente, ou nada assim. Mas é importante proteger ele, sim. Proteger ele durante a secagem para manter o embrião vivo e proteger ele durante a fermentação
para essa fermentação acontecer na temperatura certa. E a temperatura certa depende da mistura de leveduras e bactérias que vão fazer esse trabalho para nós. E sem saber quais são e em quais concentrações você tem eles, não dá para saber. Tem que testar. Ok. Esse tem o Rodrigo Gregatti. Ele está fazendo uma pergunta que engloba várias fases. Ele perguntou: um café com fermentação positiva e com a seca correta e sem boas condições de armazenagem, ele pode sensorialmente, mesmo com uma torra excelente, nos decepcionar? Você fez tudo bonitinho e errou na armazenagem. Sim, claro. Uma coisa que acontece com frequência com cafés fermentados é que o processo, obviamente, vai mudar muito a bebida. Você teve um live com Sítio Santa Rita, né, um pouco tempo atrás, e falaram bastante sobre isso. E uma das coisas que ele falou é que, tipo, tem que fazer testes, porque nunca se sabe. Chove mais uma semana e dá condição para uma outra mistura de leveduras e bactérias florescer. E aí tudo muda. Então, a sua receita, uma semana, pode não funcionar de jeito nenhum semana que vem. Mas também tomar cuidado com temperatura, né? Que isso era o parâmetro. Tomar cuidado na secagem, por causa da embrião. Tomar cuidado também na fermentação, por causa da embrião. E por causa de, quando fica muito quente, a bebida quase sempre vira riada. Então, isso é importante. Alguém com muita inteligência falou: onde tem muito café riado, tem grande potencial de fazer café bom. Porque o combustível é o mesmo, o processo é diferente. Bacana, bacana. Não sei se isso realmente respondeu. Quando você fermenta café, muitas vezes esse café vai ter uma vida útil bem mais curta. Talvez ele só dura 6 meses e começa a mostrar aspectos da safra passada já. Isso é porque a fermentação não foi feita pensando em aumentar essa vida útil do café. Talvez não sabemos como, mas tem pesquisas que falam sobre isso. É só sair buscando informação. Mas é muito comum que um café fermentado tenha uma vida útil menor, que ele vira, vamos dizer, velho mais rápido. Mas não precisa ser assim. Saquei. Tinha outra pergunta. Manda bala, que eu tenho mais 2 aqui, acho que eu vou inserir eles já, só para não perder o tempo. Quais são os principais pontos de atenção no processo honey? Bom, honey é fermentação, né? E é uma coisa que o Brasil deveria dominar, né? Porque o honey começou aqui. Só que chamamos de outro nome. Então, você descasca, deixando uma quantidade de polpa que te ajuda na fermentação. É muito simples. E aí o tipo de honey depende da sua fermentação. Eles normalmente colocam cores para os honeys. E aí o preto é o mais fermentado e o branco é o menos. E aí tem uma escala entre eles. Muita gente faz assim. Então é fermentação de novo. Saquei. Tem uma pergunta aqui de seca de terreiro, de seca de suspenso, da Sara. A Sara pergunta: boa noite, fico sempre na dúvida sobre o piso dentro da estufa em que tem o café em terreiro suspenso. O fato de ser sem camada de cimento é problema? Palha de arroz pode ajudar? Não, repete os últimos 10 segundos. Tá. O que foi de arroz? Ter camada de cimento é problema? Palha de arroz pode ajudar? Então, cimento não é problemático para café. Cimento é até muito, muito legal para secar café. O único problema que o cimento dá para a gente é que quando você renova ou constrói o seu terreiro de cimento, vai ter um monte de poeira. Essa poeira sempre cola no café e deixa gosto de cimento na xícara final. Então tem como não dar. Então se cria um terreiro, se faz um terreiro novo, se faz um reparo, se refaz o revestimento inteiro, né, dá uma camada de 4 milímetros a mais para renovar, é muito importante você lavar esse terreiro para
bastante para ele perder esse gosto de cimento. E você faz, assim que a colheita acaba, você já faz para a natureza passar alguns meses limpando ele para você. A pior coisa que faz é renovar esse terreiro logo antes da colheita, porque vai dar gosto no café. Ok. Não Deixa todo mundo vai eu pegar, refazer. mas eu vou falar por que cimento é bom. Eu vou falar o que eu acho seria a melhor superfície possível para você fazer um terreiro. Duas coisas importantes para café. Um é fácil de limpar e dois, ele tem que ser muito irregular para a água ter um lugar para ir. Então, se pensa bem, talvez algum laminado, alguma forma de telha, nossa senhora, louça, né? Seria bom. Igual colocamos no banheiro, em casa, para facilitar a limpeza. Só que ele tem que ser tipo cheio de estribos. Ele tem que ser igual um garfo, para essa água ter um lugar para ir. Para o café ficar para cima e ele separar o café e a água. Ajuda com a ventilação, ajuda quando chove, ajuda com várias coisas. Então o cimento é bom. E se deixa o cimento totalmente polido e perfeito, é a pior coisa que faz. Ajuda na limpeza, mas não é tão beneficial para o café. Que fica um lugar onde a umidade vai e fica. Ok. Mas é o seguinte, a pergunta da Sara, talvez eu não expliquei direito. Ela tem uma estufa e tem um terreiro suspenso. Sim. O que é melhor no piso? Isso depende da sua região, da sua altitude. Porque, por exemplo, se você coloca um suspenso num gramado, o chão porque ele vai ter cobertura natural, né? Grama, ele vai ter dar uma temperatura mais baixa no suspenso. Se você colocar esse suspenso acima de um bloco de cimento, esse cimento vai armazenar calor durante o dia, vai manter o ambiente muito mais seco, porque o chão está molhado, né? Chove de vez em quando aqui também. E essa umidade durante o dia também vai embora e sobe para onde fica o café, né? Então, o cimento vai ajudar a secar mais rápido. Se não é suficiente, porque é frio demais, venta demais, aí estufa. Só que com a estufa, tem que tomar muito cuidado com a temperatura, porque pode ficar muito quente e se não tem ventilação boa, pode ficar muito úmido. Então, ventilação e sombreamento. Sombreamento também pode ser bem necessário acima de um terreiro de cimento. Conheço várias fazendas que têm feito sombreamento no terreiro de cimento, em grande escala. E aí, se tem um dia super quente, você abre tudo para tirar, por exemplo, 30% do sol, para secar um pouquinho mais devagar e não atingir uma temperatura tão alta. Claro, você mexe no café para equilibrar a temperatura, faz tudo que pode para manter essa temperatura abaixo do limite, mas também quer chegar perto para secar mais rápido, por exemplo. E aí, uma estufa ajuda muito, mas também pode prejudicar totalmente o seu café. Ele pode cozinhar e a estufa rapidamente dá 60 graus se você não ventila e fica super, super úmido. Então isso é o que eu posso falar para responder lá. Não sei se foi 100%, mas tá ótimo. Então eu tenho duas perguntas aqui que me mandaram antes da live. Primeiro é o Sebastião LF Imóveis. Ele fala: mercado, o que o cliente mais procura? Preço ou qualidade? Realmente não sei se eu sou a pessoa para responder essa. Porque eu trabalho normalmente direto com clientes profissionais que querem trabalhar com qualidade alta. Então acho que eu sou entre as piores pessoas para responder essa pergunta. Já um Matheus, amigo meu lá de Poço Fundo, ele é produtor, trabalha no Copifam. Ele perguntou o seguinte: fermentação melhora a qualidade de um café? E na torra, como trabalhar essas características? E é uma boa pergunta, né? Mostra que ele prova café, mostra que ele torra café. Então, é o seguinte: fermentação pode melhorar a qualidade sensorial, pode até mexer com a densidade do café, dependente do jeito que você faz.
sem prejudicar, não vai baixar, muitas vezes baixa bastante durante a fermentação, a densidade do café. E tem pesquisa que fala que pode também aumentar um pouquinho a densidade do café através de uma fermentação bem feita, dar condições certas. Então, esse café, você vai ter que torrar ele pensando no sensorial que você quer. Então, não tem muito jeito. Tem que torrar uma amostra, tem que provar, tem que ver o que esse café oferece, e aí você vai ajustar o seu perfil em relação ao resultado final que você quer na xícara. Se você quer mais corpo e mais retrogosto, você vai ter um caminho. Se você quer acentuar o máximo possível essa doçura e a acidez natural do café, vai ter outro caminho. Então você vai ter que escolher através da densidade e o tipo de sensorial que você quer. Lembrando que, por exemplo, os cafés mais florais não gostam de ser torrado por muito tempo. Porque são compostos químicos muito sutis, eles vão embora muito rápido. Então aquele café super caro floral, um jasmim da vida, eu sempre vou torrar muito mais rápido do que um café mais simples. E a densidade é uma boa medida, porque se a densidade está baixa, você já sabe que vai ter que tratar esse café bem diferente. Talvez uma seca bem rápida, depois um maillard bem mais extenso, e você foca muito durante o crack para não quebrar tudo que já foi feito, para manter o que quer manter e transformar o que não quer em outros compostos que vão embora. E você faz isso através de energia e tempo. Tem que ter energia suficiente no ponto certo, e se tem a mais, tudo vai embora. Tudo que já foi feito durante 10 minutos de torra, se você não controla bem o final, não importa muito o que você fez no início. Então, a dica para a galera é conserta o final, e depois que tem feito isso, pode começar a trabalhar com as outras coisas, porque realmente vai ver o que acontece. Que a maioria tem muita dificuldade de conseguir controlar o café direitinho no final. Muitas vezes porque não tem como ver o que está acontecendo, não tem marcadores que te mostram o que fazer. Então é importante ter um torrador bem versátil, que responde rápido, que tem um leitor de temperatura que é rápido, que não é lento. Lentidão não ajuda com nada. Então é isso, tem que tratar o café como ele precisa ser tratado para chegar naquele resultado. E tem um monte de caminhos diferentes, tem um monte de resultados finais diferentes. Não pode fazer café frutado se não tem grão que tem esse sabor, esse aroma. Não pode criar nada que não tem, mas você pode realizar algo que já tem. Então é melhor focar em não acabar com o que tem de bom no café e selecionar aquele café que te atende, que é bom o suficiente. Ou se você quer ser o mestre do mundo, tem que comprar somente aqueles cafés super caros, super bons. Porque é muito trabalho fazer café bom. E é caro também quando esse café foi feito sob medida e não com sorte. Sorte pode dar um café barato, muito bom, mas um café muito bem trabalhado, com vários estágios, muito cuidado. Você tem que controlar esses processos inteiros e mudar eles o tempo inteiro. É muito caro fazer. Então, é óbvio que um café muito bom, preço justo, R$3.000, eu pago fácil, se é isso que eu preciso. Café de R$6.000 por saca, nossa, é muito dinheiro. Mas também, se ele foi feito do zero para chegar nesse nível, muito cuidado durante muito tempo por muitas pessoas, muito manuseio, esse café tem que custar caro, porque eu não sou trabalho e eu não posso pôr preço na sua hora. Você que tem que pôr preço na sua hora. Você que tem que saber sobre os seus custos. Você que tem que saber quanto que você precisa ter de margem para a fazenda ir para frente, não para trás, melhorar, fazer investimento, cuidar da sua família, etc. Ótimo. Só vou olhar aqui no meu caderninho para ver se tem mais algo que eu deveria inserir, porque agora falta 6 minutos. Sim, senhor. A gente não vê nas embalagens de café, e nem eu nunca vi alguém fornecendo café. Vem altitude, vem várias informações sobre o café verde. Mas eu nunca vi a pessoa colocar informação de densidade. Você acha que essa informação é importante para quem vai comprar o café verde? Extremamente. Então, a primeira coisa que eu olho num café verde é o aspecto dele. O aspecto pode ser bem diverso.
tem de tudo. Café feio pode dar gosto bom. O que não minta, é isso? É o cheiro. Se tem cheiro ruim, não tem muito jeito. Tem que ser limpo, tem que ser interessante, tem que ser bom. Aquele café que cheira bolo de limão siciliano, obviamente vai ter mais para mostrar na xícara final de um café que cheira fungo, por exemplo. Nossa, 5 minutos. Me leva de volta na trilha. Qual trilha? É isso, qual trilha? Nossa, depois de uns minutos, né, você pega foco. Relaxa. Não, mas tá tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Pensando em densidade, o Rodrigo do Senhor Expresso... Densidade, é isso. A densidade é muito importante, porque isso conta sobre como você pode tratar esse café. Café que falta densidade é um café que ele vai ter passado um tempo menos beneficial na lavoura, quase sempre. Ele vai ter uma colheita menos bem feita, ele vai ter uma secagem menos bem feita, e vai ter uma fermentação que acontece, se quer ou não tão bem feita, e talvez não vai ter a peneira certa também, que também não ajuda nada na torra, né? Se você pode separar somente 16 e 17 acima em um lote, muito melhor do que ter 16, 17, 18, 19, 20, 21, tudo misturado. Também muito legal comprar somente 16 acima, porque garanta uma certa limpeza no café, pensando no tamanho, que também ajuda um pouquinho com café verde, mas também não é tudo, mas densidade mostra muito sobre o café, mostra sobre os processos, mostra sobre a qualidade. E aí quanto mais alta, melhor, até chega no limite do seu equipamento. Bacana. Bacana. Então a densidade, ela mostra, ela revela o que foi feito de tudo para trás. Sim, só que não é um parâmetro que muita gente não se liga nisso. Medidor de umidade já é uma coisa que é meio caro e difícil, nem todos têm. De densidade é mais caro ainda. Então, é difícil. Investimento assim não é tão legal. Se um medidor de umidade legal custa R$3.000, R$4.000, talvez um medidor de densidade eu dobro. Então é mais uma coisa, é mais caro. E aí ninguém pergunta, então, por que eu vou olhar? Mas a galera deveria perguntar. Ok. E você diz um número bom, um número legal de densidade para servir de parâmetro. Então, tipo, 600 para 650 gramas por litro, densidade, né? Você pode fazer medidor de densidade com garrafa PET de 1 litro. Você marca 1 litro, que é 1 quilo. Você corta ele com tesoura, com faca. Você enche ele com café e você coloca na balança, tirando a tara da garrafa. E aí você já tem uma medida bem razoável, que pode ser melhor do que um medidor mal ajustado. Ok. Então se liga. Mede 1 litro de café, pesa e vê a densidade. 650 para cima é um bom número. Começa bem lá. Chegando para 700, fica bem melhor, mais fácil de torrar. É um café de mais qualidade. E aí, assim que você sobe, você chega no limite. Mas o limite depende um pouquinho do seu equipamento. Tem torradores que lidam melhor com um café mais denso. E tem café que lida menos bem com esses cafés mais densos. Bacana. Ô, Bonitão, falta menos de 1 minuto. E eu quero te agradecer demais por ter disponibilizado. Eu sei o tanto que o seu tempo é precioso. Você é um cara que a gente tem muito carinho. Eu já disse várias vezes isso. Então, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram. Essa live vai ficar salva para vocês verem quantas vezes quiserem. E é um prazer sempre estar com vocês. Visite-nos sempre que puder. Valeu, gente.